Imagine acordar de manhã, olhar pela janela e perceber que a cidade inteira está em silêncio, sem carros, sem pessoas, sem barulho, até que alguém aparece caminhando lentamente no meio da rua. Os movimentos são estranhos, o corpo parece destruído e o olhar completamente vazio. Então a criatura começa a correr na sua direção. Parabéns, você oficialmente entrou em um filme de zumbi. Zumbi. Mas apesar de parecer algo criado apenas pelo cinema, a história dos zumbis é muito mais antiga e muito mais estranha do que muita gente imagina. Porque a ideia de mortos voltando à vida existe há séculos. E em algumas culturas, isso era levado extremamente a sério. Hoje você vai descobrir a origem dos zumbis, as histórias reais que inspiraram essa lenda, curiosidades bizarras e como essas criaturas dominaram o cinema, os jogos e o imaginário do mundo inteiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e torça para o apocalipse nunca começar durante uma segunda-feira. Porque ninguém merece sobreviver ao fim do mundo já estressado. A palavra zumbi surgiu ligada às crenças do Haiti. Mais especificamente às tradições religiosas do vodu haitiano. Vodu haitiano. Segundo algumas crenças, certos feiticeiros, chamados bokors, teriam o poder de controlar corpos sem alma. Bokor. Essas pessoas seriam transformadas em zumbis através de magia, venenos ou rituais. Mas diferente dos filmes modernos, os primeiros zumbis não comiam cérebros. Na verdade, eles eram vistos como escravos sem vontade própria. Uma ideia assustadora, principalmente em um país marcado historicamente pela escravidão. Muitos estudiosos acreditam que a figura do zumbi simbolizava exatamente isso: a perda total da liberdade, a perda da própria alma. E honestamente, depois de algumas reuniões de trabalho às 7 da manhã, dá para entender por que tanta gente se identifica com essa descrição. Mas existe um caso que ajudou a espalhar ainda mais essas histórias. O caso de Clervius Narcisse. Clervius Narcisse. Segundo relatos, Clervius foi declarado morto em 1962. Ele chegou a ser enterrado. Anos depois, reapareceu vivo e afirmou que havia sido transformado em zumbi por um bokor. A história chamou a atenção do mundo inteiro. Pesquisadores chegaram a investigar o caso. Alguns acreditam que substâncias tóxicas poderiam ter causado um estado parecido com morte aparente. Outros continuam acreditando que existe algo sobrenatural envolvido. E, sinceramente, acordar depois de ser enterrado já é assustador o suficiente sem precisar colocar magia no meio. Mas os zumbis modernos que conhecemos hoje surgiram graças ao cinema. E existe um nome extremamente importante nessa história: George A. Romero. George Romero. Em 1968, Romero lançou o filme A Noite dos Mortos-Vivos. A Noite dos Mortos-Vivos, e basicamente mudou o terror para sempre. Foi esse filme que popularizou os mortos-vivos canibais. As criaturas lentas, as multidões andando sem rumo, o colapso da sociedade. Tudo isso ganhou força ali. Curiosamente, o filme tinha orçamento baixo, mas acabou se tornando um clássico gigantesco. E também criou uma pergunta que acompanha a humanidade até hoje: qual seria o melhor lugar para sobreviver a um apocalipse zumbi? Spoiler: provavelmente não é um shopping. Os zumbis começaram então a dominar a cultura pop. Vieram filmes, séries, HQs, livros, jogos. E cada obra criou uma versão diferente dessas criaturas. Alguns zumbis são lentos. Outros correm mais rápido que atleta olímpico motivado. E, sinceramente, os zumbis corredores parecem uma ofensa pessoal.
porque a humanidade já estava sofrendo o suficiente. Uma das séries mais famosas do mundo ajudou a transformar o gênero novamente. The Walking Dead. The Walking Dead. A série mostrou que o maior perigo nem sempre eram os mortos-vivos, mas os próprios seres humanos. Algo que, convenhamos, a internet já tinha deixado bem claro faz tempo. Outra franquia extremamente importante foi Resident Evil. Resident Evil. Nela, os zumbis surgem através de vírus criados em laboratório. E foi aí que o terror biológico ganhou força. A ideia de epidemias capazes de destruir o mundo inteiro começou a parecer assustadoramente possível. Especialmente depois que a humanidade percebeu que realmente existe gente que lava frango com detergente. Aliás, existe uma discussão curiosa entre fãs. Qual tipo de zumbi é pior? Os lentos ou os rápidos? Os lentos são inevitáveis. Os rápidos parecem que fizeram pré-treino antes do apocalipse. Então, sinceramente, nenhum deles parece agradável. Mas será que um apocalipse zumbi poderia acontecer de verdade?